Você pode fazer. As mulheres que estão aqui também são corajosas. Você largar o seu sofá, sua poltrona, sua cama, para aqui. É porque resolveu, entendeu que Deus é legal. E onde está Deus é o melhor lugar para nós devemos estar. Aplauda o Senhor. Partiu 1 até o versículo 6. Eu quero que a igreja me ajude. Vou estar no número 5 para a igreja, o número de base até o 5. Depois nós vamos pular para o 3. Amém? Amém. Diz assim: temos um texto dizendo assim, a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que for te chamado. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Diga assim, um só Pai, de todos. Diga, então somos irmãos. Só um Pai. Todos nós somos irmãos. Diga, pela unidade do Espírito, nós iremos longe. Porque o Espírito Santo que faz todas as coisas sobre as nossas vidas. Vamos ler agora o versículo 3 do mesmo capítulo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Diga, chegar à estatura da plenitude de Cristo. Diga, não é fácil, mas com o Espírito Santo se torna fácil. Diga para teu irmão, diga, cheio do Espírito Santo. Diga, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Deus resolveu, poder sentar, resolveu criar todas as coisas, antes disso ele dava no céu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus resolveu criar, diga, todas as coisas. E veio e começou a dizer, haja terra, haja luz. E a Bíblia nos revela que o Espírito Santo foi tocando. E tudo foi se formando. Amém. Amém? Então o Espírito Santo é o penhor da criação de toda a terra. E depois Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. E estavam 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele nos chama como sua imagem e semelhança. Diga para ter, você parece com eles. Não sou inspiração, não seus costumes, dizendo de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança
Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus veio em forma de homem, com os mesmos sentimentos, com os mesmos desejos, mas ele não pecou. Amém. Ele veio em forma de homem, com os mesmos sentimentos do homem, mas 100% Deus. Por quê? Porque 100% o Espírito Santo funcionava em Glória a Jesus. Deus. Amém. Deus criou o homem 100% santo. Adão. Diga Adão. Era 100%. Por que, pastor? E a convicção da palavra? Porque o irmão Mauro disse que na virada do dia para a noite, Deus vinha e conversava com Adão. E Adão não era consumido, porque Adão ainda não tinha pecado. Mas quando Adão deixou de ouvir o conselho de Deus e ouviu o conselho da sua companheira, da bela mulher que Deus tinha dado a ele, ele pecou. E por isso ele deixou de ser 100% santo. Aí quando Deus percebe vir à tarde visitar Adão, Adão está nu. Só que ele sempre esteve nu. Mas ele não se apercebia porque ele era santo. Diga aí, santo. Santo. Não tem maldade. Não tem maldade. Então ele era santo. Ele se relacionava com sua esposa, mas sem maldade. Quando o pecado entrou todo tipo de maldade. Então Adão se tornou um homem agora não mais 100% santo, a ponto que quando ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu e Deus perguntou: Adão, você está onde? Aqui, Senhor. Eu não está minha. Porventura comeu da fruta que eu te desse, embora Deus já sabia. Por que você se esconde? Porque todo mundo. Você sempre teve luz, você não se escondeu. Todo mundo aqui foi criança e sempre fez algo que papai e a mãe disse que era para fazer. Quando chegou o momento do papai e a mãe chegar, se escondia. Quem não se escondia, levante a mão. Porque o erro nos leva à caverna. Então Adão se escondeu, mas Deus chamou ele para passar o relatório a ele. E deu um relatório para Adão. Alguns já sabem. Ele só daquele jardim lindo, que ia se alimentar, bom, melhor, sem trabalhar, só namorando, apreciando os animais, que ele tinha provavelmente botado o nome dos animais. Que delícia, hein? Ele aí pede agora essa delícia. Porque Deus é o Pai com a vida a mim e a você. E a gente está passando a mão pela cabeça do filho errado. Talvez aqui não tenha nem ninguém assim, graças a Deus. Meu filho, a Bíblia diz: não tira a vara da criança. Não tira a vara da criança. Mas o nosso adversário é estrategista, irmão Jansen. Aí por ver algum, pastor João, que espancava os filhos, o diabo aí leva a ideia ao sistema mundo a tirar a vara da criança. Porque alguns pais eram perversos. Eles deveriam dar uma lei de prender os pais perversos. Tinha pai que queimava muito filho. Tinha pai que amarrava filhos. Tinha pai que realmente perverso. Mas a lei não devia tirar a vara da criança. Porque aí viola a palavra de Deus. A lei devia ser: prender o pai na raça. Chama ele a um conselho, chamar o segundo, chamar o terceiro, caso contrário, ele permanecesse, ele agora tinha que tomar um providência com ele. Que é criança. Mas não tirava. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus então pega tanto pecado, ele traz Adão a correção, dá uma sentença a Adão. Você vai comer agora no sol do seu rosto, você chegar cansado agora, no trabalho de Adão, vai perdoer. Senão ninguém estava cansado de não trabalhar, né? Comer na casa tantas coisas. Vai pegar Adão, você tem que comer no sol do seu rosto. A mulher gera um filho de dois, terrível. Porque foi multiplicado a dor na construção da mulher, por causa da desobediência. Aí você vê, por mais de uma desobediência, quantas pessoas sofrem. Aí o que acontece? Deus pega, a serpente vai ser devagarzinho,
pensasse que era, na verdade, era do diabo por detrás da serpente. E você pode pegar, não? Dessa daí, você viu esse cartinho todo, comentando um pouco, vai sair um que vai pisar em sua cabeça. Agora que eu vou chegar para pregar. E o diabo, depois de Adão, todo homem quer se levantar, ele levava o pecado, porque pecando não podia pisar na cabeça dele. E por isso, foi proliferando a terra de homens pecadores, de homens devassos, de homens sérios. E o diabo ficava comemorando. Veio profetas, reis, veio tudo, e pegava, ele sabia, ele ficou se espalhando na terra. Aí Deus foi trazer um freio. Diga aleluia. Ele fez a profecia lá no jardim. Esse cumpriu no nascimento de Jesus. Esse. Aí é tanto que vocês, alguns que lêem Bíblia, graças a Deus, que todo mundo leu. Teve uma passagem de quando Jesus nasceu, um rei, sabendo que tinha nascido rei, ele queria ser rei absoluto, aí mandou matar aquelas crianças todas. Jesus foi para o Egito, para que não fosse morto. Depois que ele morreu, Jesus volta para Jerusalém. E ali Jesus, 100% Deus, não pecou, morreu naquela cruz pelos meus pecados e seu, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e para que nós fôssemos verdadeiramente seus filhos, e não só a imagem e semelhança, mas também homens cheios do penhor de Deus. Amém. Homens numa condição de viver tão ligados ao Espírito Santo, de não viver mais pecando, de não viver mais naquela vida que nós vivíamos. E aqui está se enchendo desses homens. Amém. Amém. Não é admissível que um homem, pastor João, tenha o Espírito Santo e pecar para ele seja chupão queimado em qualquer lugar que está. Não é admissível, porque o Espírito Santo faz o papel dele até hoje em advertir o crente que ele não deve e ele pode fazer. E diz assim: a unidade do Espírito não pode ser criada por nenhum ser humano. Ela já existe para aqueles que creem na verdade e receberam a Cristo. Então, nós que cremos na verdade, que já recebemos a Cristo, é inadmissível, irmão, viver pecando. É inadmissível estar desgastando o seu líder, o seu pastor, na prática do pecado. Porque ele tem o Espírito Santo. Por favor, vamos roubar. O Espírito Santo é a pessoa de Deus dentro de nós, para nos trazer memória o que devemos, o que não devemos, o que podemos, o que não podemos. E às vezes, irmão, nós nos desgastamos tanto, investimos. Irmão, às vezes eu faço uma memória assim, em vez de quantos discípulos já tive, os meus colegas de governo, muitos governos já tiveram, e a gente passa se gastando branco, né? Eles não pecaram, não ungiam. Quando um dia teve o privilégio de a pessoa do Espírito Santo, abraçado, na verdade não, curtido nele, fazendo, ensinando, lembrar de todas as coisas. E Jesus disse assim: não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo, até que me fará lembrar você de todas as coisas. Hoje eu estava conversando com um rapaz que foi meu discípulo, eu estou pleno pela fé, eu tenho fé, ele volta. Pastor, eu sinto tanta falta, eu sinto tanta saudade de vocês. Aí falei de irmão lá com você, os irmãos passam aqui com sua empresa, com você está falando, vocês voltam, meu filho. Já estão falando que você caiu. Então agora vão falar que você voltou, vai mudar a linguagem. Volte. Está com vergonha que estão falando que você caiu? Deixa a vergonha de lado e volte, porque eles vão começar a falar que você voltou. E aí eu tenho consolidado, tenho tentado, como o nosso irmão lá, tenho tentado. Mas se convence o Espírito Santo se ele deixar, como quando antes dele cair, o Espírito Santo pode investir nele, ao irmão, porque ele estava aqui dentro contigo nele. E o rumo que ele queria tomar errado, você diz: não, filho. Não, filho, por aqui. Enquanto ele obedeceu o Espírito Santo, amado, ele era crente, ele era certo. Quando ele desobedece,
Porque, conforme os apóstolos proclamam no capítulo 1, versículo 3, alguém lê aí? Não, versículo, do capítulo 1 de Efésios, versículo 3. Quem já foi para pessoal? Alguém lê aí? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não vou falar para você que um homem vem aqui na frente de uma mulher e ela tomou uma decisão com Jesus automaticamente naquela hora comigo. Ele foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Agora entra numa oficina de trabalhar ele para que realmente isso tenha um grande êxito, um grande sucesso na vida deles. Está aqui hoje eu, o pastor João, o pastor Henrique, o pastor Robson e demais irmãos aqui do governo, até você mesmo. Foi uma decisão, uma atitude, foi um esforço. Não se faz um sorteio para ser um pastor, não se faz um sorteio para ser um doce, não se faz um sorteio para ser um diácono. A gente se esforça, a gente luta, a gente se separa. E eu quero dizer para vocês que isso foi para vocês também. Amém. Glória a Deus. Agora, esforça de ter bom ânimo. Viva segundo o decreto do Espírito Santo de Deus. Tem vezes que pastor, eu não ouço o Espírito Santo. Não. Porventura ele diz assim: você está passando mal, você está sentindo nada, você acorda, fica bem assim. Ele ele não acorda de madrugada assim, eu fico assim, eu fico com sono. Aí você faz o quê? Fica assim, né? Liga para a televisão, às vezes por que você não vai orar? Por que você não vai ler? Às vezes eu lembro de alguém, por que você não vai orar para essa pessoa? Você está passando por uma necessidade difícil, um momento difícil, a necessidade de alguém para orar, você levantou, elegeu você naquele momento. E aí você não vai, você luta contra o Espírito Santo. Quantas vezes você quer fazer algo, você quer ir para um lugar, ele muda a sua trajetória, muda sua rua, muda o Espírito Santo lhe dando livramento. Às vezes você quer voltar uma linhagem de novo com aquela pessoa que era do mundo, que foi seu amigão. E o Espírito Santo está falando com você, filho. Meu amado, a melhor maneira que nós temos uma grande intimidade com o Espírito Santo é permanecendo na palavra de dia e de noite, para que não venhamos pecar contra o Espírito Santo, contra Deus. Posso dizer amém? Amém. A unidade. Os crentes devem guardar e perseverar essa unidade mediante os esforços ou organização pela intuição do Espírito Santo, como é digno da vocação com que for chamado. A unidade do Espírito, a medida pela lealdade, verdade e o andar segundo o Espírito Santo. Então, isso agrada o Espírito Santo. Isso alegra o coração de Deus. Você começa a ouvir o Espírito Santo, a obedecer a voz do Espírito Santo. Você começa a ter mais intimidade, se aproximar mais de Deus. E eu quero lhe dizer algo: quanto mais você se aproxima de Deus, mais você descobre o pecado em você. Quanto mais você se aproxima de Deus, você começa a ver pecado nas pessoas. Mas isso não é para você sair falando, isso não é para você sair criticando, isso é para você se santificar cada dia mais. E a Bíblia diz que os fracos, os fortes, sustente os fracos. Todo novo discípulo toma um choque, igual uma criança quando nasce. Ela está ali no ventre da mãe, toda protegida, aquela criança não sente frio, aquela criança não sente calor, aquela criança não sente fome, aquela criança está sendo alimentada, totalmente protegida pelo organismo da sua mãe. E quando você está no mundo, fazendo tudo do seu jeito, da sua maneira, como eu também, e você agora toma uma decisão
como Senhor e Salvador de sua vida, lhe convocando você a ter o caráter de Cristo, ser imagem e semelhança dele. Então é um choque que você toma. E no início não vai ser fácil, porque não é fácil para todo mundo. É difícil, mas esforça-te e tenha bom ânimo. Nos ajude. Nos ajude a ajudar você mesmo. Não dificulte. Tem pessoas que querem andar com Cristo dificultando para Cristo, não se sujeitando à sua vontade, às suas orientações. E às vezes estão dentro da igreja, amado, porque não é mais novidade para mim. É quando eu vejo uma pessoa dentro da igreja e ela não consegue, pastor Robson, prosperar. Ela não consegue desenvolver o ministério dela. Ela não consegue desenvolver a célula dela. Ela não consegue desenvolver, se for na dança, se for no teatro, se for no louvor. Irmão, olha, tem coisa. Tem coisa ali. Tem coisa séria. E que de repente nem você sabe, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem, para ver se a queixa do pastor, por exemplo, pastor, olhe por mim. Para quê, meu filho? Porque eu estou com um problema na minha finança. Às vezes é meio desconfortável, você pergunta se ele é fiel, se não é. Aí você ora. Mas de repente o sujeito é infiel. De repente ele pede: pastor, olha pelo meu relacionamento com a minha esposa. Minha esposa está difícil, mas às vezes o problema não é a esposa, é o tratamento dele para a esposa. E não vai só resolver eu orar, se primeiro ele não querer se converter naquela área que ele é insatisfatório para a sua esposa. Então, irmão, nós precisamos nos examinar onde é que está o erro em cada um de nós e não obedecer a voz do Espírito Santo para termos uma vida bem sucedida. Querido, para nós chegarmos a pastores, o nosso apóstolo chegar a apóstolo foi preço. Não foi semanas, dias, semanas e meses. Foi anos. E ao invés de pegar assim, já daqui a pouco ele lá no fim da fila. E depois de novo: filhos, esforços e moleques, isso é para você. Para de estar dando trabalho ali, tem a pastor, seja mais um. Seja um ajudador. Seja um homem valente, determinado deste nível. Se levantará gigantes. Mas eu quero dizer para você que o gigante que tem se levantado contra a nossa vida está debaixo do céu, porque o nosso Deus está acima do céu, do céu e do céu. Os gigantes estão abaixo do céu. Eu ainda quero lhe dar uma notícia: eles estão debaixo da terra, porque o nosso Deus já os eliminou, mas pela ação espiritual maligna, ele só faz assoprar ou trazer imagem. E muitos crentes, temos Jesus Cristo, que já nos disse que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é na força do meu Senhor. Então, a célula não está frutificando, o casal não está vivendo bem, a finança não está indo correto. Se examina. Pare. Continua sem isso na minha vida. Está funcionando com fulano, com Bertão, comigo está funcionando. Meu Deus, me ajude. Eu garanto que ela está do seu lado e vai dizer: repare isso, filho, que eu boto tudo no lugar. Glória a Deus. Deus, eu gosto muito de dizer que Deus é bom, mas eu não esqueço de lhe dizer que Deus é justo. E a bondade de Deus não esconde a sua justiça.
séria. E ele primeiro vai julgar a sua igreja. Estamos todos aqui, né? Diga amém. Amém. Nessa igreja todo mundo vai subir, amém? Amém. Mas a Bíblia diz que vai haver primeiro o nosso julgamento. Porque depois nós viemos com ele como testemunha para as glórias, para o sofrimento eterno, junto com o diabo e seus adeptos. Deus vai julgar primeiro por quê? Para que não deixe ninguém do outro lado dizendo, mas aquele dali estava fazendo e acontecendo dentro da igreja. Então ele vai limpar a sua igreja. Se ele vai limpar, porque ainda tem algumas pedras que ainda não estão tão solidificadas na rocha que é Cristo. E eu sabendo disso, eu lembro disso, sabendo disso, eu preciso me examinar para chegar a um denominador comum que eu agrade o meu Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma parte essencial da fé é a unidade cristã e a confissão de que é um só Senhor. Se é um só Senhor, todos somos servos. E servo é para se sujeitar ao Senhor, que é Cristo. Mas tem pessoas que não querem se sujeitar. Tem pessoas que para ele é uma dificuldade se dobrar. Irmão que não se dobra é joio. Porque trigo, ele vai. O vento sopra, ele vai, ele não se cansa. Ele está adorando o seu Senhor. Glória a Deus. Mas tem pessoas que se cansam rápido, quer desistir na maior velocidade, as coisas não estão dando certo para ele, porque ele já falta algumas coisas nele, mas ele já quer desistir, ele já quer ir lá para fora, ele já está fazendo coisas terríveis, entristecendo cada dia mais o Espírito Santo de Deus. Qual pai e mãe fica satisfeito com o filho desobediente, o filho respeitador, que vergonha de pai e filho? Agora o pai às vezes não é perfeito, não deu a educação adequada ao filho, não fica satisfeito com essas coisas. Imagine Deus que nos dá toda a condição de percepção do certo e do errado. Como ele vai ficar vendo a pessoa permanecendo no errado? Um só Senhor significa que a obra da redenção não é necessária nenhum outro redentor ou mediador para dar ao crente a salvação completa, a não ser o próprio Espírito Santo. Você vai no céu, você não vê ministrando através do Espírito Santo. Você vai ao discipulado, você vê seu líder ministrando através do Espírito Santo. Você vê a igreja às quintas, domingo, à terça. Você ouve o Espírito Santo lhe ministrando. Mas muitas das vezes aparece algum gigante, aparecem algumas situações que nos traz à memória, coisas que entristecem, como por exemplo, talvez seja o desânimo, a falta de paciência, de ver às vezes acontecendo com as pessoas, não acontecendo logo conosco. Persevera na fé, persista, não desanime, confie. E o desânimo derruba você como se fosse um gigante, porque o desânimo é o espírito, irmão, maligno do inferno. E ele não vem como um demônio porque você entendia, ele vem como um colega seu de governo, um irmão, alguém da família. Passa também esse negócio, está demorando para você. Você acha que isso para você vai dar certo? Diga para ele. Você pode estar até dentro de um barco, perto da naufragar, mas quando o capitão é Jesus.
Jesus disse, graças a Deus, meu pai. Eu vou fazer ele descer. Vou pegar um peixe para engolir ele. Deus gosta de mostrar que ele é Deus. Aleluia. Se tem algo que Deus gosta de mostrar, varão, é que ele é Deus. Por isso que você não foi chamado, nós não fomos chamados para sermos como sardinha. Não tenho nada contra a sardinha, é um peixe bom, cheio de ômega 3, certo? Mas eu estou me referindo à questão do tamanho, porque Deus me chamou para ser como um tubarão, grande e valente. Grande e valente. Tubarão ele é tão valente que quando ele não acha no oceano, ele vem para a beira da praia pegar os. Fazer um lanche. Acho que ele deve usar com cheeseburger, cachorro quente, negócio de pedaço, fica em cima de mato, dentro do passeio. Mas voltando, amado. Então você é especial de Deus. Amém. Deus olhou naquela multidão por você. Glória a Deus. E ninguém dava nada por você. Talvez nem você nem dava nada por você. Amém. E Deus olha e diz assim, tu és meu. Aí ele vem, traz para a sua presença, lhe confia um líder para lhe tratar, lhe cuidar, lhe aconselhar. E aí aparece assim, gigante sim. E as pessoas, irmão, ouvem tanta ministração de Deus, ouvem tanta coisa, está tão cheio de Deus, mas vê uma migalha do diabo, sopra no vidro, ele quer chutar o pau da barraca, ele quer largar tudo, varão. Isso não é admissível. O nosso Deus ele tem todo o poder. Ele é o Deus poderoso. A questão sabe o que é? E quando Deus nos coloca na prova, amado, todo mundo que estuda, não se vai passar por prova. E agora